Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar. Você realmente se colocou como a pessoa mais importante da sua vida e é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, que você vai transformá-la. A mudança que você quer começa em você se priorizar, em você se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. E eu sei que para muita gente isso é uma tarefa muito difícil, mas só o fato de você estar aqui, isso mostra que você realmente quer mudar a sua vida. Que bom que você está aqui, fico muito feliz para a gente dar sequência à sua blindagem emocional. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa para muitas pessoas. Olha só. Como se livrar do medo de ser enganado mais uma vez. Tenho certeza que talvez esse medo esteja aí dentro de você e é sobre isso que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Então, chama as pessoas que você acredita que precisam desse conteúdo, pessoas que você goste e também pessoas que você não goste, talvez, mas chame as pessoas, pega o aviãozinho aqui, eu tenho um aviãozinho, clica nele e aí você vai selecionar as pessoas e manda essa live, porque essa live vai ser muito importante para que essas pessoas também reconheçam essa questão, o medo de ser enganada mais uma vez. Deixa eu dar uma boa noite aqui antes da gente começar para valer o nosso conteúdo. Deixa eu dar uma boa noite para Camila Garel. Oi Camila, seja bem-vinda. Caderno de imagens também por aqui. A Terezinha Leite. Oi Terezinha, direto do Canadá e que estará na nossa próxima turma da blindagem emocional. Seja bem-vinda. A Silvana Godoy, que também estará com a gente. Seja bem-vinda. O Batiste também. Batiste vai estar presente. Que bom, Batiste. A Josinete também. Fábio Fante, Silvana Bernardo, boa noite. A Cris Correia também chegando por aqui. A Rita Ferrari, boa noite. Ceissa Galo, fala Ceissa, seja bem-vinda. Kel Coelho, fala Raquel, seja bem-vinda. A Adriana Barbosa, fala Adriana, seja bem-vinda. O Guimarães Júnior também por aqui, seja bem-vindo. Cássio Souza, Jaqueline Lima, fala Jaqueline. Clóvis Soares, grande Clóvis, seja bem-vindo. A Iraí também por aqui, seja bem-vinda. Ricardo Barros, fala Ricardo, seja bem-vindo. Elô, fala Elô. Elô Arruda, seja bem-vinda. A Jennifer também por aqui, Cristina Nakata, boa noite. A Maria Ferrante também, que estará na próxima turma da blindagem emocional, seja bem-vinda. A Luzia, que legal, caderno de imagens, você vai estar lá. Quem é você, caderno de imagens? Porque caderno de imagens, eu não consigo saber o nome, coloca aqui para mim, por favor, eu sei que você sempre está aqui. O Emerson também por aqui, a Juscelia, seja bem-vinda. A Beth Rezende, que também estará na blindagem, seja bem-vinda. O Jorge também estará na blindagem, seja bem-vindo. A Celine também por aqui, que bom que vocês estão por aqui. Então, pega... Gabriel Carvalho, boa, Gabriel, obrigado. Gabriel Carvalho, legal, Gabriel também vai estar na nossa turma da blindagem emocional. Boa, Gabriel. Boa, Jorge, Pega papel e caneta que a gente já vai começar o conteúdo agora, porque esse conteúdo é um conteúdo muito importante para a sua blindagem emocional. O medo de não ser enganada mais uma vez. E quando a gente pensa, presta atenção no que eu vou dizer para você. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Quando a gente fala sobre o medo de ser enganada mais uma vez, óbvio que a gente precisa falar sobre confiança. E aí eu quero te fazer uma pergunta e eu quero a sua sinceridade. Por que você não consegue confiar? Começa a pensar nisso, começa a fazer uma reflexão. Por que você não consegue confiar? E eu vou te fazer uma pergunta aqui adicional. De 0 a 10, onde 0 é eu não confio em ninguém e 10 eu confio totalmente, cegamente em qualquer pessoa, qual é o seu termômetro de 0 a 10? Qual é o seu nível de confiança? O quanto você confia nas pessoas? Coloca aqui para mim de 0 a 10, onde 0 é eu não confio em ninguém e 10
é onde eu confio cegamente em qualquer pessoa. Vai ser denso, Adriana. 3. Fala, David, a Cibele, a Renata. Fala, Renata. A Renata também estará conosco na blindagem emocional na turma 7. A Silvana 8, o Gabriel 5, a Silvana 6, a Terezinha 5, Cristina 7, a Rita 10. Olha, o Jorge 2, o Clóvis 5, ó, várias notas aqui. A Betina 0. Eu diria o seguinte, qualquer nota que não for 10... Presta atenção. A Maria 5, a Celine 4, a Camila 5, a Josinete 5, o Batiste 6, a Jaqueline 4, a Celine confio / desconfiando, a Luzia 8, o Jorge hoje 2, mas chegando quase a 0, o Fábio, fala Fábio, 6, oi Renata, seja bem-vinda, a 6. Se a sua nota não foi 10, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se a sua nota não foi 10, é porque existiu alguma experiência na sua vida que te deixou com um certo trauma para confiar em alguém, para confiar nas pessoas. Faz sentido? Existe alguma experiência, algum evento na sua vida que, se você hoje não confia e não deu aí a nota 10, é porque existiu alguma experiência que você acabou se frustrando. Por quê? Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Porque você não nasceu assim. A criança, ela nasce confiando. Coloca aqui na sua mente. A criança nasce confiando. E por que ela nasce confiando? Porque se ela não confiar, ela morre. Simplesmente assim. Hoje de manhã, na live da manhã, eu disse isso. A criança, o ser humano, o bebê, ele nasce prematuro. Ele precisa ser cuidado por alguém. Ou seja, eu preciso confiar em alguém. A criança nasce confiando. Ela nasce confiando 100% no adulto que está ali com ela. A mãe, o pai. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso. A criança nasce confiando. Então, se você não colocou a nota 10, né? Com certeza é porque tem uma experiência aí que você talvez nem se lembre. Mas existe uma experiência que te colocou com um aprendizado de que é melhor não confiar em todas as pessoas. Tudo bem? Boa noite, Nadir. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Geraldo. Sejam bem-vindos. A Dulce, Wichan também. A Fabi, Max Sport. Sejam todos bem-vindos. Tá fazendo sentido isso para você? E confiar, presta atenção nisso aqui. Confiar tem risco. Porque quando você confia, você é vulnerável. Você se torna vulnerável. Ainda bem que a Beth lembra o que aconteceu. Legal, a gente já vai falar disso, Beth. Guarda aí para você. Confiar é ser vulnerável. Quando eu confio, eu estou me entregando, né? Eu estou mostrando quem eu sou. A criança faz isso. A criança, ela confia sem desconfiar. Eu não lembro quem colocou aqui, confio desconfiando. Ela confia sem desconfiar. Porque a vulnerabilidade, presta atenção nisso aqui que eu vou colocar na tela agora. Vulnerabilidade é incerteza, é risco e é exposição emocional. Quando você se permite ser vulnerável, você está caminhando por uma estrada incerta, que há um risco, sim, de frustração. E aqui presta atenção no que eu vou te dizer. A sua mente de sobrevivência detesta que você fique vulnerável. A sua mente de sobrevivência, ela quer a certeza de onde você está, em qual situação você está. Esse campo de incerteza para a sua mente de sobrevivência é o pior cenário. É o pior cenário. Então entenda, por isso que é muito difícil para as pessoas se mostrarem vulneráveis. Hoje mesmo eu coloquei um post aqui no Instagram, que é uma imagem mostrando a frente e verso, né? E aí eu usei a analogia de palco e bastidor. Aqui no Instagram, você não vê as... Deixa eu só arrumar aqui. Peraí. Aí.
agora sim. Você não vê aqui no Instagram, por exemplo, as pessoas contando as suas derrotas, né? Os seus fracassos. Você olha o feed do Instagram e o tempo todo você está vendo o quê? Somente sorriso, barriga tanquinho, todo mundo feliz, famílias felizes, famílias margarinas, tudo lindo, maravilhoso. E aí você compara o seu bastidor, que é caótico, que você conhece bem, e aí você se sente uma porcaria de pessoa. Alguém se sente assim? Coloca aqui para mim se você já se sentiu assim. Você fica comparando aquela vida instagramável, porque é uma vida instagramável, ou seja, uma vida que é muitas vezes uma grande mentira, com o seu bastidor que é todo caótico, que você sabe como é que é, você sabe que a vida não é aquela vida de margarina, de família margarina, é uma vida muito mais difícil. Então, a tua mente, ela não quer que você seja vulnerável. Só que, como eu falo lá no programa Blindagem Emocional, a vulnerabilidade, ela é algo essencial para a construção da sua coragem. A gente vai falar disso lá para quem vai para a blindagem emocional. Aliás, hoje são poucas horas que restam para você receber a oferta especial, que tem direito a uma sessão de hipnoterapia comigo, tá bom? Então, corre aí, corre. Entra lá no meu perfil, clica na bio, tem um link que vai direto. Ou, aí eu não coloquei aqui, ó, deixa eu colocar aqui rapidamente, ó, bit.ly com y barra blindagem T7 da nossa nova turma, a turma já épica, a turma 7 da blindagem emocional, tá bom? Ó, tá aqui, eu vou fixar para você entrar até 23h59. Quem entrar, preencher o formulário, esse endereço é de um formulário, você vai botar alguns dados, só isso, e depois eu vou entrar em contato com você. Então, se você realmente quer mudar a sua vida, acelerar isso, bit.ly /blindagem T7. Mas voltando aqui, a tua mente não quer que você se arrisque, a sua mente não quer que você esteja vulnerável. Porque isso é um risco para a sua sobrevivência. Existe o risco quando você é vulnerável, quando você mostra o seu bastidor, há o risco para a sua mente, ok? A sua mente compreende que talvez você possa ser expulsa, você possa ser rejeitada lá do seu clã, lá da sua turma. E esse é o maior medo. E é por isso que você protege tanto a sua reputação. Por isso que você não mostra o seu bastidor. Você fica lá muitas vezes até maquiando a sua vida. Talvez você tenha se tornado um grande personagem, um personagem muito bonito aqui no Instagram, mas você não mostra o seu bastidor. Tudo bem? Então, entenda que ser vulnerável para sua mente é a pior coisa que existe. E aí você vai criando uma casca, um personagem, e você vai agindo de acordo com o que esse personagem demanda para ser aceito, para estar dentro do grupo. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Deixa eu dar uma boa noite para Elisângela, a Débora, fala Débora, seja bem-vinda. A Lúcia, a Daniela, oi Daniela, seja bem-vinda. O Gueira também por aqui, fala Gueira, a Patrícia, sejam todos bem-vindos. Elisângela também chegando por aqui. Ser rejeitado, e agora a gente vai começar a aprofundar no nosso tema de hoje, né? O medo de ser enganada novamente. Ser rejeitado dói. Para quem já foi rejeitado, seja numa relação amorosa, seja numa sociedade, dói demais. Dói demais. A dor da rejeição é uma dor física, inclusive. Ela é semelhante, inclusive, a uma dor física. Porque da mesma maneira, quando você bate o dedinho do seu pé na quina da cama, naquele momento o teu cérebro libera alguns neurônios, né? Ele dá alguns comandos para alguns neurônios para neutralizar aquilo. E isso estudos da neurociência mostram que quando você é rejeitado acontece a mesma coisa a partir do seu cérebro. Ou seja, a dor da rejeição ela é real, ela não é frescura. Então quando você está sofrendo
Aí você precisa entender que aquela dor que você está sentindo, ela é real. Ela não é uma invenção da sua mente. Tudo bem? Então dói demais ser rejeitado. E quando a gente pensa, quando nós pensamos na possibilidade de sermos enganados, de sermos traídos, isso, obviamente, isso machuca demais. Se você já viveu isso, sabe muito bem que às vezes é muito difícil virar a página. Virar a página, e a gente vai falar disso muito amanhã, porque a gente vai falar de perdão amanhã de manhã, às 8h15 da manhã. Mas virar a página não é simplesmente, tá bom, entendi, vamos lá, vamos seguir a vida, vai ser tudo bonito, bacana, e vamos lá. Não é nada disso, não é assim. Primeiro que você precisa entender a sua dor, você precisa se acolher. E a gente vai falar daqui a pouquinho como é que você vai fazer isso. Mas quando você é rejeitada, quando você é traída, existe uma quebra de confiança e também da sua autoestima. Quando existe esse trauma da traição, a sua confiança vai pelo ralo. E a sua autoestima, claro, fica abalada. Porque quando você é traída, quando você é traído, a sensação é de você, sei lá, estar nu em plena Avenida Paulista. É você estar completamente vulnerável. Porque é como se tirassem a sua máscara, é como se tirassem exatamente o seu personagem. Quando você é traída, quando você é traído, quebra-se essa confiança e, claro, a sua autoestima, ela vai pro ralo. Ela vai pro ralo. E é como se você tivesse pelada em plena Avenida Paulista. Tudo bem? Faz sentido para você? E aqui começa um processo de luto. Começa um processo de luto. E aí, por mais que você tente muitas vezes, não, eu vou sair com as pessoas, eu vou curtir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o problema é que a ferida está lá. E aqui é algo que eu falo sempre para você. Você precisa resolver os seus traumas, as suas feridas emocionais, indo à causa. Não adianta você remediar. Muitas pessoas que sofrem, por exemplo, a traição, o que elas fazem? Elas falam o seguinte, pela raiva, elas falam que a pessoa também vai ver o que ela perdeu. Alguém já fez isso aqui? Coloca aqui pra mim, se alguém se identifica com isso. Agora ela vai ver o que ela perdeu. E aí você sai de uma maneira louca, achando que você vai curtir a vida doidado. E aí você começa, na verdade, só se machucar mais. Você entra num ciclo onde você se machuca mais. E por que você se machuca mais? Porque a tua autoestima, ela está abalada. Então você não se olha, você não se cuida e você vai se colocando o quê? Em posições, em situações onde a sua autoestima fica ainda mais machucada. É uma mutilação, uma automutilação emocional. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se você entendeu isso, se você compreendeu isso. Então, existe um processo de luto aí. Quando você quebra, quando você tem a confiança quebrada, quando a sua autoestima está abalada, existe um processo de luto. E você precisa respeitar esse processo de luto. E reações típicas, né? Eu falei aqui muitas vezes da raiva, né? Dessa raiva de puxa, agora ele vai sentir ele vai ver o que ele perdeu, eu vou agora ser feliz, né? E às vezes, movido por essa raiva, você vai só se machucar. E muitas vezes você acaba também descrente do próprio amor, você acaba descrente que é possível confiar novamente em uma pessoa. Você se sente muito triste e a principal armadilha aqui, presta atenção agora, que talvez é a coisa mais importante que eu vou falar nessa live agora. Presta atenção. Boa, Andresa! Essa live é para mim, seja bem-vinda, direto do Canadá. Falei há pouco com a Andresa, tive o prazer de falar mais uma vez com a Andresa. Seja bem-vinda, Andresa. A pior armadilha que existe
é a culpa. Escreve aí no teu caderno. A culpa. A culpa é uma grande prisão. Por quê? Apesar de você muitas vezes ter sido a vítima, o que acontece? A tua mente, ela começa, porque existe, e aqui você precisa entender, quando você sofre um trauma, como por exemplo uma traição, obviamente há um descontrole emocional, as emoções começam a pular, elas começam a surgir, é a raiva, é a tristeza, é o medo, é o nojo, é o desprezo. As emoções começam a ficar afloradas dentro de você. Só que aí a culpa, ela te aprisiona. Por quê? Porque a tua mente, sem esse controle emocional, sem essa blindagem emocional, e o que é a blindagem emocional? É você compreender os seus processos emocionais conhecendo as emoções. Então, quando eu consigo controlar as minhas emoções, eu estou blindado emocionalmente. Mas numa situação como essa, sem blindagem emocional, você vai o quê? Você vai se perder. E a culpa, ela acaba ganhando espaço porque a sua mente começa a jogar aqueles pensamentos destrutivos, aqueles pensamentos pouco empoderadores, questionando você. Você deveria ter feito isso, você poderia ter feito diferente, você isso. E aí tem um momento que você está tão fraco emocionalmente, sem nenhuma blindagem emocional, que você fala o seguinte: realmente, a culpa é minha. Eu deveria ter me cuidado mais. Se eu me cuidasse mais, o meu marido não olharia para outra. Nossa, se eu tivesse feito isso diferente, ele poderia não ter me traído. Você começa a entrar nessa paranoia. Presta atenção, paranoia. Por quê? Porque você está sem nenhum controle emocional, sem nenhuma blindagem emocional. E é por isso que as pessoas precisam ter blindagem emocional numa situação como essa, para que ela traga para si a presença, o presente, para que ela pare de deixar a mente dela vagar por aí. Porque se você deixa a sua mente vagar por aí, ela vai trazer os piores pensamentos para você. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para mim, se você entendeu isso. Só que eu vou te contar agora talvez o maior segredo sobre esse medo de você ser enganada mais uma vez. Oi, Clara, seja bem-vinda, que bacana, seja bem-vinda, Clara. Isabel, seja bem-vinda, triste, muito triste hoje. Vai ficar tudo bem, Isabel, vai ficar tudo bem. Olha, tem um nome aqui que eu não vou conseguir ler. Não sei. Peço desculpas. Ari, eu vou chamar de Ari só, hein? Nilzete, seja bem-vinda também. Ao Thiago Correia, a Flávia Serrano. Foi, Flávia. Sejam todos bem-vindos. Bom, deixa eu agradecer aqui a Jaqueline Lima. Jaqueline comprou um selo para ajudar o Johan. Aliás, muito bom, Jaqueline, bem lembrado, porque todas as lives da terceira temporada são dedicadas ao Johan, tá bom? O Johan de 7 anos. A gente está arrecadando selos aqui. Você pode ajudar como a Jaqueline fez. Ela comprou 2 selos e todos os selos são revertidos para o Johan, tá bom? Então, ajude. Se você puder ajudar, vai ser muito legal, tá bom? O que eu quero agora dizer para você, talvez fichas começarão a cair a partir de agora do que eu vou falar. Nem sempre essa confiança que você perdeu, essa traição que você sofreu, talvez do marido, de um namorado, de uma namorada, de uma esposa, enfim, de um sócio, nem sempre esse evento foi o primeiro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nem sempre. Muitas vezes, esse foi apenas mais um evento seguindo um padrão. Anota essa palavra, padrão. Seguindo um padrão. Eu quero que você fique aqui comigo porque o que eu vou te falar é complexo. E eu sei que sua mente odeia coisas complexas, mas eu preciso entrar nesse assunto para você entender.
Nem sempre o problema é o problema, como diz o meu amigo e mestre de hipnoterapia, Rafael Kreich. O problema nem sempre é o problema. Essa confiança, ela não começou, essa falta de confiança, essa quebra de confiança, ela não necessariamente começou nesse ponto da traição, nesse ponto que você foi enganada, talvez pela última vez. Porque você vai seguir um padrão, você vai agir de acordo com um padrão, e isso te colocou numa situação onde você acabou sendo enganada. E aqui eu quero que você comece a pensar o seguinte, presta atenção, responda essa pergunta para mim. Onde você perdeu a confiança pela primeira vez? Começa a pensar nisso. Onde é que foi que você aprendeu a não confiar? Sabe por quê? Lembra que eu disse no início? Você não nasceu sem confiança. Muito pelo contrário. A criança, teoricamente, ela nasce confiante. Só que você, em algum momento, perdeu essa confiança. Você passou a não confiar mais nas pessoas. Você passou a desconfiar de algumas situações. Isso tornou você insegura. E a insegurança é um medo. A insegurança é um medo que te aprisiona também. Ou seja, o seu cérebro, presta atenção no que eu vou te dizer. O seu cérebro, ele só reconhece algo que lhe foi apresentado. Ou seja, existiu algum ponto na sua vida onde você perdeu essa confiança. E onde será que isso aconteceu? Algumas pessoas aqui, digamos que já acertaram. É nela, naquela infância querida. A falta de confiança no outro, a confiança que você tanto tem quando nasce, ela se perde exatamente na infância. É por isso que eu digo que a infância foi o período mais difícil da sua vida. Não, gata, você não sabe o que eu estou vivendo agora. Eu garanto para você. Você sobreviveu à sua infância. Não, gata, minha infância foi linda, maravilhosa, eu andava descalça, eu subia na árvore, eu brincava na rua. Tudo bem, a infância foi o período mais difícil da sua vida. Para quem vai fazer a blindagem emocional vai entender isso assim muito bem, porque a gente vai escancarar isso. Vai escancarar isso. E você vai entender a sua história. É impossível você mudar a sua história, mudar a sua vida se você não entender a sua história. E é isso que a gente vai fazer. Adriana, a falta de confiança perdida atrai relacionamentos de traição? É o que a gente vai chegar agora. Mas sim, eu já vou te dar o spoiler. Adriana, sim. Por quê? Porque você se torna um personagem a partir dessa falta de confiança. E aí você se coloca dentro de um personagem que muitas vezes vai trazer as pessoas certas. É o que eu falo do dedo podre. O dedo podre deveria se chamar o dedo certo, na verdade. É o dedo certo para quem você é. A gente vai chegar nisso aqui, tá bom? A Silvia sabe que você tem razão? É mesmo, Silvia? Conte-me mais. O que eu estou falando, Silvia, aqui não é um achismo. Eu estou falando isso a partir de estudos, claro, de muitos estudos, e de muitas pessoas que passam aqui pela minha poltrona, que passam aqui pela minha sala de atendimento da hipnoterapia. Muitas pessoas. Muitas pessoas que foram traídas, por exemplo, pelo marido. E aí, claro, elas estão abaladas, né, com essa situação. Mas a gente entende, aí dentro do processo, a gente vai entender que isso não começou nessa traição. Essa foi apenas mais uma traição que ela sofreu, porque ela seguiu um padrão. Então entenda o seguinte, na infância você precisa ser cuidada. Você nasceu frágil e você precisava de quem? Da sua mãe.
Você precisava da sua mãe cuidando de você, olhando para você. Só que nem sempre isso acontece. Por isso que eu digo, você precisa entender os contextos. O contexto daquela mãe, como aquela mãe vivia, como aquela mãe estava emocionalmente. Até os 7 anos de idade, nós estamos no mesmo campo emocional da mãe. Até os 7 anos de idade. Então imagine o quanto aquela mãe, talvez sofrendo com aqueles primeiros meses, os primeiros dias do seu nascimento, como que ela estava. E talvez ela não conseguiu dar o que você precisava, que era carinho, amor, alimento, calor, toque. A criança precisa muito, o bebê precisa muito do toque, porque é a maneira como ela se comunica nos primeiros meses de vida dela. É assim que ela se comunica, através do toque. É assim que ela reconhece o mundo, através do toque. E quando esse toque não acontece, o que a tua mente começa a interpretar? Houve aqui uma grande traição. Houve aqui, a pessoa que deveria cuidar de mim, ela não está olhando para mim. Porque, claro, o bebê não tem essa consciência crítica que a gente está usando aqui, que eu estou te falando e você está absorvendo. O bebê, para ele, é sobrevivência. Ele precisa sobreviver. Tudo bem? Está fazendo sentido isso para você? No programa Blindagem Emocional, a gente vai entrar nisso muito mais a fundo. Aqui eu não tenho tempo para falar, né? A gente já está com 30 minutos de live. Então, se você quer entender melhor a sua história na tua infância, vem para a Blindagem Emocional. Hoje, aliás, é o último dia para você entrar e ter direito à sessão de hipnoterapia. Porque na sessão de hipnoterapia é que você talvez vai entender muitas coisas. Muitas fichas vão cair. Para quem já fez a hipnoterapia comigo sabe que a sessão de hipnoterapia é muitas vezes reveladora. E aí você entende a sua vida, você consegue projetar um futuro para você. Tudo bem? Então bit.ly/blindagem T7 para você preencher um formulário e eu vou entrar em contato direto com você. Tá bom? Guarda isso. O problema é que sempre existe o quê? Uma interpretação. A interpretação que você tem. Essa interpretação é que faz com que você haja de uma determinada maneira. Então, se lá atrás eu tive, ou na verdade eu não tive, o amor da minha mãe, se lá atrás a minha mãe não conseguiu cuidar de mim, se lá atrás a minha mãe não conseguiu me dar calor, me dar toque, me dar carinho, a primeira confiança foi quebrada. Afinal, a pessoa mais importante da minha vida, ela não estava ali comigo, ela não conseguiu dar o que eu precisava. A primeira confiança é quebrada. E aí, a partir daí, eu começo o quê? A desconfiar ainda mais das pessoas. E muitas vezes, para sobreviver, eu me torno um personagem e aí eu vou buscar talvez esse amparo no pai, eu vou buscar esse amparo na avó, eu vou buscar esse amparo em outras pessoas. Então essa quebra de confiança, ela pode sim ter iniciado lá na tua infância. Muito provavelmente ela foi iniciada na sua infância, com algum acontecimento. Alguns que você sabe e outros que não. Boa, Adriana, pode ser o pai? Pode. Mas aqui, o que tem, a gente precisa prestar atenção. Existem muitos casos que a quebra dessa confiança se dá pela, por exemplo, a traição do pai. Né? O pai vai embora com outra mulher e abandona a família. Quebra-se a confiança. Mas, para a criança ali, a criança talvez ela não entenda aquela situação naquele momento. Mas do que ela entende? Ela entende da tristeza da mãe. Ou da raiva da mãe, ou enfim, da emoção que a mãe está sentindo. Por quê? Porque ela está vivendo o mesmo campo emocional da mãe.
Então, muitas vezes, a criança ainda não tem a consciência crítica de que, nossa, o meu pai traiu a minha mãe e ele está indo embora para viver com uma outra família. Mas a criança sabe, mamãe está triste, eu estou triste também. A minha mãe, ela está com muita raiva e eu estou com muita raiva. E muitas vezes eu me transformo, presta atenção, eu me transformo numa pessoa com raiva do masculino. E aí, o que acontece? Lá na frente, quando eu vou ter o meu relacionamento, por exemplo, um relacionamento heterossexual, um relacionamento com um homem, esse relacionamento, ele vai ser o quê? Ele vai ser disfuncional, porque muitas vezes a raiva que a minha mãe sentiu lá, ela está dentro de mim. A raiva pelo masculino. E aí eu vou atrair pessoas que eu vou sempre estar o quê? Eu vou sufocar essas pessoas, eu vou tentar ganhar dessas pessoas, eu vou tentar humilhar essas pessoas, principalmente se ela é a figura masculina. Tá entendendo que lá na tua infância existem as respostas que você está procurando? É lá. As respostas que você talvez esteja buscando por toda a sua vida não estão fora de você. Elas estão dentro de você e muitas delas na sua infância e no seu passado. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O Jorge, minha mãe era alcoólatra, bebia e ficávamos sozinhos. Meu pai trabalhava a noite toda, chegava só de manhã. Imagina assim, Jorge. Imagina o Jorge bebê, o Jorge criança. Imagina o desamparo que ele sofreu, né, com a mãe alcoólatra, né, nessa situação, e sem o pai também, totalmente desamparado. E esse desamparo vai se refletir muitas vezes no que a gente falou hoje aqui de manhã, na live da manhã, que foi o quê? Dependência emocional. E aí, talvez os meus relacionamentos eles sejam ruins, por quê? Porque eu estou sempre buscando alguém para preencher esse vazio emocional que eu tenho. E muitas vezes eu vou me colocar numa posição para ser humilhado, eu me coloco numa posição para aceitar tudo, eu não questiono, e com isso eu sofro no presente. Tudo bem? Faz sentido, Jorge? Coloca aqui para mim se você entendeu o que eu disse aqui. Então a gente precisa entender que para resolver. Obrigado, Ana Paula, desculpa, é que eu vejo aqui, ó, Jorge, é lógico, Jorge, Ana Paula Martins, Ana Paula Martins, Jorge, obrigado, desculpa, Ana, desculpa, é que eu olho aqui, tem muito comentário e aí eu não vi, mas Ana, ficou claro para você? Coloca aqui para mim, tá bom? A Maria Aparecida, esta sou eu. Legal. Legal não, né? Mas que bom que você está se identificando e você está entendendo. E é por isso que a blindagem emocional, o programa, vai te ajudar demais a compreender melhor isso. Então, ó, entra, bit.ly/blindagem T7. Não deixa o seu medo controlar a sua decisão. Não deixa. O teu medo vai inventar várias desculpas para você não entrar. Várias. E eu garanto para você, eu estou fazendo de tudo para que você participe. Tem gente que sabe isso muito bem. Eu estou fazendo de tudo. Tudo que eu posso, eu estou fazendo para você participar. Só depende de você. Só depende de você. Eu estou do outro lado te esperando. A Nilzete, essa referência não serve para mim. Meu pai e minha mãe era um lindo casal. Que bom. Que bom. Mas presta atenção, Nilzete. Mas eu não quero dar uma de advogado do diabo, mas se você hoje tem algumas questões, né, você precisa olhar para trás. Olha para trás, porque lá tem resposta. Talvez a lembrança, eu sempre falo isso, muita gente tem uma infância romantizada. Não, a minha infância foi uma fase linda, minha família era linda, tudo dava certo, uau, uau, uau. Só que isso é o que a tua mente quer apresentar para você. O teu ego, que controla aí a tua mente de sobrevivência, ela não quer que você sofra. Então ela não vai ficar expondo para você
talvez as dores que você viveu naquela infância. Então ela meio que camufla. E é por isso que a hipnoterapia é uma ferramenta tão essencial e tão assertiva, porque ela vai na causa. E ali, quando você vai na causa, não tem jeito, você precisa resolver. Tá bom? A Isabel, hoje eu não deixei meu medo interferir na minha decisão. Boa, Isabel. Excelente, excelente. Então, ó, a gente precisa entender que viver sem confiar, viver com esse medo de ser enganado o tempo todo é extremamente perigoso. Porque você se fecha para oportunidades. Você, muitas vezes, cria até fantasias e você não ousa mais, você se torna uma pessoa média. Então, talvez a mudança que você está buscando na sua vida, ela precisa ser iniciada com esse resgate da sua confiança. Da confiança em si e da confiança nos outros. Porque é muito mais difícil, presta atenção no que eu vou te falar, é muito mais difícil você agir sem confiança. Eu quero, Isabel, coloca aqui para mim, eu quero saber qual foi o seu maior medo hoje. Eu quero que você entenda que sem a confiança não tem ação. Autoestima baixa não gera confiança. Sem confiança você não consegue agir e sem ação não há transformação. E quando você foi enganada, quando você foi traída, seja lá a primeira vez ou talvez em algo recente, você está sem autoestima. Você precisa recuperar a sua autoestima. Essa autoestima é que vai literalmente te impulsionar. Por quê? Porque você precisa confiar para entrar em ação. Você precisa entender que você vai precisar vencer esse medo aqui, ó. Você precisa vencer o medo de se machucar de novo. E para você vencer esse medo de se machucar de novo, que é um medo que te deixa paralisado, você precisa ter blindagem emocional. Blindagem emocional é a chance de você controlar os seus medos. Porque você muitas vezes não ousa, você não anda para frente, por quê? Porque você tem medo de se machucar de novo. É como o elefante. Você já viu aqueles elefantes hoje não tem mais, ainda bem, né? Mas na minha infância tinha, né? Os elefantes no circo, né? Que eram adestrados e ficavam no circo. O elefante, como que ele era adestrado? Através do medo. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele era adestrado através do medo. O que acontecia com esses elefantes? Colocava-se uma estaca com uma corrente de ferro e prendia na pata, na perna do elefante. Ele pequenininho, ele não era tão forte, então aquilo prendia o elefante. E toda vez que ele tentava sair, machucava a pata dele. Ele ia para um lado e aí puxava, a estaca estava firme, a estaca naquele momento, digamos, era mais forte do que ele, e aquilo foi machucando. Machucando. O tempo passa e o elefante continua lá, preso àquela mesma estaca. Só que o medo de se machucar de novo é tão grande que ele nem se dá conta que ele é mais forte hoje do que ele era antes. Ou seja, se ele, sei lá, der um pouquinho, fizer um pouquinho de força, a estaca simplesmente ele arranca a estaca. Percebe? Então, entenda que esse medo que você tem de se machucar de novo, você precisa resolver. Porque esse medo está te paralisando. E como é que você pode resolver? Você precisa primeiro entender onde isso começou. Você precisa, 2, dessensibilizar esse evento ou esses eventos. Por exemplo, para quem foi traído, para quem foi traída. Lembra que eu te falo? Vamos ver quem está aqui realmente
bem ligado nas lives da blindagem emocional. Existem 3 emoções primárias que eu falo sempre, que são a base de praticamente todos os problemas que nós temos. Medo, tristeza e... qual é o próximo? Medo, tristeza e... coloca aqui para mim. Essas 3 emoções primárias, medo, tristeza e essa que você vai colocar aqui, que você vai escrever, porque eu sei que você já sabe. Essas 3, é isso, tristeza, medo e tem mais uma. Qual é a que eu tô deixando misteriosamente aqui, Andresa? Coloca aqui pra gente. Tristeza, medo e tem mais uma. Essa, quase isso. Mágoa, tá quase. Boa, Daniela. E raiva. Medo, tristeza e raiva. Vamos pensar o seguinte. Uma pessoa que foi traída, qual emoção provavelmente ela vai sentir? Ela pode sentir tristeza, claro, mas muito provavelmente raiva. E essa raiva tá ali, porque a emoção, ela protege você para que você não morra. Existe um evento, o trauma, a tua mente começa a falar o seguinte: opa, tem uma situação aqui difícil, vem uma emoção que te protege, garante a tua sobrevivência. E aquilo fica com você, é uma marca. Bum! E aí você depois vai alimentando essa emoção, né? Muitas vezes você vai alimentando essa raiva. E enquanto você não libera essa raiva, enquanto você não libera, ou essa tristeza, como está dizendo a Adriana aqui, de alguma maneira, o que acontece? Você não dessensibiliza o evento. Por exemplo, a tristeza, como é que você pode dessensibilizar a tristeza? Né? Dentro, por exemplo, do processo de hipnoterapia, a gente volta àquele ponto para que você reviva a emoção daquela situação, mas aí é por isso que você precisa estar sendo conduzida por um hipnoterapeuta, porque o hipnoterapeuta responsável, ele vai te conduzir, mas não para você ficar sofrendo lá, é para trazer essa emoção e dessensibilizar. Então, através do choro, por exemplo, ou até da verbalização, você vai conseguir dessensibilizar isso. Como é que você dessensibiliza a raiva? Deixa eu pegar aqui a minha companheira de tantas batalhas, a minha manopla, ó, a minha manopla. Quem conhece a minha manopla aqui? Tem gente aqui que está aqui que conhece a minha manopla. Ó. A minha manopla é liberar para ela, e assim, como eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui, na hipnoterapia, a gente não pode ter pudor, muitas vezes. E o que é o pudor? Às vezes, você precisa liberar essa raiva imaginando que você, por exemplo, está socando o teu marido que te traiu. Então você vai, ó... se você vem com pudores, você não libera a raiva. E eu, olha lá, várias pessoas, o Ricardo, o Fábio, a Rosana, o Clóvis, o Thiago, aliás, tem uma galera aí que bate forte, viu? Bate forte, comprando saco agora. Olha, eu preciso comprar um negócio para algumas pessoas aqui, eu preciso comprar aqueles sacos de boxe mesmo. Ou seja, a gente precisa liberar, dessensibilizar. E depois o quê? Dar os contextos. A Beth, nossa, eu tenho tanta gente para usar essa manopla. Vem, Beth. Bom, Beth, você vai entrar na blindagem, você vai ter direito a uma sessão, vai ser bom. Mas já me avisa, porque eu acho que eu vou trazer aqui o saco de boxe aqui, como o Ricardo está falando. Então entenda que esse medo de você se machucar de novo, de ser enganado de novo, é que está te paralisando muitas vezes. E você precisa resolver isso. Então você identifica o fato, dessensibiliza e você dá uma nova interpretação. E a interpretação vem através da compreensão. Se você não consegue compreender, você não consegue perdoar. E aqui,
o perdão, você precisa entender o seguinte, a gente vai falar do perdão amanhã. O perdão, às vezes ele é necessário para que você feche uma página daquela história. Tudo bem? Faz sentido para você? Então, entenda isso. Enquanto você continuar sendo refém desse medo de não ser enganada de novo, o medo de não se machucar novamente, a sua vida não vai andar para frente. E é por isso que você precisa da blindagem emocional, porque a blindagem emocional é exatamente o controle das suas emoções, o entendimento dos seus processos emocionais e principalmente dos seus medos. Você identificar os seus medos. As pessoas, elas acabam muitas vezes paralisadas e dentro de vidas medíocres porque os medos estão controlando suas vidas. É o medo de arriscar e é um medo muitas vezes imaginário. A gente falou isso há 2 ou 3 semanas atrás. Os medos imaginários que não são reais e que você fica presa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então venha para o programa Blindagem Emocional, condição especial, somente até hoje, às 23 horas e 59 minutos. 4 parcelas de R$ 197 ou R$ 497 à vista, com uma sessão de hipnoterapia comigo. Ok? É isso. O meu protocolo de hipnoterapia, ele custa mais do que esse valor aí da blindagem emocional. Então, venha, bit.ly/blindagem T7. É somente até às 23 horas e 59 minutos de hoje. A partir de amanhã, eu vou continuar aqui oferecendo a blindagem, mas sem a sessão bônus de hipnoterapia. Tudo bem? Então, eu diria para você que ter a hipnoterapia junto vai te ajudar demais. Essa única sessão. Em uma única sessão a gente vai fazer muitas coisas juntos. Eu tenho certeza que você já vai conseguir se libertar. Muitas pessoas que passaram aqui pela blindagem e fizeram essa sessão sabem do poder que essa sessão tem. Tudo bem? Então eu te espero aqui do outro lado. Bom, como eu disse, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo para você entrar. Depende só de você. Eu não sei qual é o teu medo. Talvez você não está ainda na blindagem porque existe um medo. E não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Sabe por que eu sei que não é o dinheiro? Presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Algumas pessoas que já, das outras turmas também, o que eu estou fazendo agora não é novidade para mim. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Gata, eu adoraria fazer, mas eu não tenho condições hoje de pagar. E eu sempre pergunto para essa pessoa o seguinte, o problema é realmente só o dinheiro? Se a pessoa fala para mim, sim, é só o dinheiro, eu coloco ela à prova. E aí tem gente que fala o seguinte, mesmo eu falando muitas vezes, olha, você vai me pagar quando e como você puder. A pessoa, ela, tá bom, vou pensar, eu não quero me endividar, ela começa a inventar desculpas. Porque se o problema era o dinheiro e, digamos, eu estou tirando esse obstáculo, não é esse o problema. Existe um outro medo. O medo, muitas vezes, de enfrentar a sua história, enfrentar algumas coisas. E tá tudo bem, talvez não seja o momento para você enfrentar isso. Mas a cada dia é um dia menos. A cada dia que você deixa para depois, para enfrentar isso, talvez você vai perder ainda mais tempo de vida. Tudo bem? Faz sentido para você? Coloca aqui também o seu aprendizado, então. Coloca o seu aprendizado. Qual foi o seu maior aprendizado com a live de hoje? A live que teve a participação especial da minha manopla aqui, a minha manopla surrada. Mas ela aguenta, hein? Olha, ela aguenta. Aliás, esses dias perguntaram para mim, numa das caixinhas do Instagram que eu abri, uma pessoa perguntou assim, eu fui a pessoa que mais, que bateu ali mais forte, durante a sessão de hipnoterapia? E aí eu respondi que não. E às vezes a gente acha o seguinte, às vezes um homem, o Clóvis que está aqui, o Fábio, o Thiago, são homens grandes, Você fala o seguinte, nossa, esses caras vão acabar com o meu braço,
Mas e bateram forte também quando eles estiveram aqui comigo. Mas a pessoa, pelo menos que eu me lembro recentemente, que mais bateu forte foi uma integrante, inclusive, da comunidade Coragem. Acho que ela tem 1,50 m e alguma coisa. E você olha para ela e fala assim, não, essa aqui ela vai fazer até carinho na manopla, né? Rapaz, a raiva dela era tão grande, mas tão grande, que ela ficou uns 10 minutos batendo nessa manopla. Ela suava e eu suava também. Para você ter uma ideia do desgaste que foi para ela e para mim também. Mas foi muito bom, foi uma sessão incrível, ela está super bem hoje, isso é muito bom. Coloca aqui para mim o seu aprendizado. A Rosana aguenta mesmo, aguenta, né, Rosana? Aguenta. Rosana, Rosana, não foi você, Rosana, você bateu muito forte, mas essa integrante, ela tem você é alta, né? Você é da minha altura praticamente. Não que eu seja o cara mais alto do mundo, mas a Rosana é alta. Essa pessoa, eu acho que ela tem 1,50 m, 52, ela é baixinha, mas ela bateu forte. Fala, Christian, boa noite, seja bem-vindo, Christian. A Vilma, boa noite. Bom, deixa eu falar para você de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre perdoar, como perdoar da maneira certa e sem arrependimento. Amanhã, às 8h15 da manhã. 8h15 da manhã, a gente vai falar sobre este tema, tá bom? É sobre isso que a gente fala amanhã. Bom, como não teve aprendizado, beleza, vocês guardaram tudo para vocês não quiseram dividir com os colegas, não há problema, tá bom? O que eu quero falar de novo para você venha para a blindagem emocional, não perca essa oportunidade de ter a sessão de hipnoterapia, tá bom? A partir de amanhã, eu vou continuar vendendo a blindagem emocional. A gente vai até sexta-feira, né, com a blindagem, principalmente com essa oferta. A blindagem ela custa hoje R$ 997 e você tem a oportunidade de entrar por R$ 497 à vista ou 4 parcelas de R$ 197 e estar ainda ganhando uma sessão de hipnoterapia comigo. Uma sessão, tá bom? Beth, agora vocês resolveram colocar, né? A Beth Rezende, nossa mente é uma caixinha de surpresas. Sim, a nossa mente subconsciente, ela é uma grande caixa de tudo que aconteceu na nossa história. É a caixa preta da nossa vida, tá lá. Muitas coisas que você nem sabia, elas estão lá. Muitas vezes, presta atenção, principalmente você que é mulher, muitos abusos são descobertos através dessa caixa preta, porque está lá. E existem evidências que você nem conecta. E é por isso que você precisa ter um hipnoterapeuta responsável conduzindo o processo. Alguém que está atento, que está entendendo a sua história, o seu contexto. A Silvia, sua live me fez refletir. Lembrei de algumas coisas, principalmente da minha infância. Você disse algo que nunca havia pensado. Buscar lá no fundo e ajudar a gente a entender. Que bom, que bom. Existem evidências, viu, Silvia, que às vezes a gente ignora. Existem evidências que a nossa mente não dá foco. É por isso que quando eu, por exemplo, atendo como hipnoterapeuta, eu faço muitas perguntas. E aí eu estou buscando padrões o tempo todo. Padrões, evidências. E aí, às vezes, a gente descobre coisas que a gente não queria, mas aconteceu. E isso tá o quê? Criou uma interpretação que está me prendendo. Adriana, faça as pazes com a sua história. Daniela, todos correndo com os pensamentos. A Cris, confiar mais em mim mesma. A Silvana, insegurança é uma interpretação que você teve na infância, se transformou numa proteção. A insegurança é uma grande proteção para você não se machucar de novo. O Fábio, o pessoal está com medo. Está com medo. A Rosana, dar uma segunda chance a mim mesma, exato. O Fábio, falando nisso, devemos procurar ressignificar nossos medos. Boa. A Nilzete, comecei a ver as coisas de outro ângulo, excelente. Daniela, um emaranhado de histórias com várias pontas soltas. Exatamente. E essas pontas soltas acabam muitas vezes entrando em curto-circuito, né?
E aí a gente começa a sofrer. A Patrícia, os medos e traumas estão lá na infância, sempre, sempre. A Silvia, sim, nossa mente nos sabota. Ela nos protege, Silvia, ela nos protege, mas acaba sendo também uma autossabotagem. Bom, eu te espero amanhã às 8h15 da manhã e mais do que isso, eu te espero na blindagem emocional. Entra, preenche esse formulário, só isso. Preenche o formulário, eu vou entrar em contato com você. E aí a gente vai conversar, tá bom? Eu vou fazer de tudo, como eu tenho dito, eu estou fazendo de tudo para você estar nessa última turma de 2021. Eu não sei quando eu vou abrir outra turma, o ano que vem, não sei quando, mas venha, a cada dia um dia menos, tá bom? A gente se vê às 8h15 da manhã de amanhã. Um grande abraço, tchau!